Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. É bem fácil, tenho certeza que todos vão sim conseguir fazer. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer peças fáceis para o canal, para as nossas aulas, para que todos consigam fazer. Eu percebo que muitos iniciantes estão assistindo às minhas aulas, estão fazendo os meus trabalhos. Por isso, eu trouxe mais um trabalho fácil que todos consigam fazer. Para você que ainda não me conhece, é o primeiro vídeo que você está assistindo, caiu aqui de paraquedas e não é inscrito no nosso canal, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas e eu fico muito agradecida. A minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 393 gramas. Na largura ficou com 44 centímetros. Eu já tenho uma aula deste modelo, deste caminho de mesa aqui no meu canal. Bem, lá eu gravei ele mais estreito e as pessoas sempre perguntam como faz para fazer mais largo. Então, por isso que eu trouxe este aqui, ele ficou um pouco mais largo. No comprimento de uma ponta, a outra ficou com 1,17 m. As pontas, quando eu for mostrar essa parte para vocês, eu mostro direitinho a ponta. Cada ponta ficou com 22 centímetros. O corpo do nosso caminho de mesa, desta ponta a esta, ficou com 71 centímetros. Então, eu vou mostrar para vocês agora desta parte. Então, assim ficou o nosso caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Então, esta é a ponta. Então, esta ponta daqui, onde nós iniciamos, aqui ela ficou com 22 centímetros. Então, como vocês vão descobrir quanto que vocês terão que fazer aqui no corpo do caminho de mesa para fazer os bicos? Eu fiz da seguinte forma, eu iniciei, aí fiz até um certo ponto. Feito feito um tanto do caminho de mesa, eu já fiz o bico, porque aí eu vou saber quanto vai ter de bico. Então, eu fiz um bico. Aí eu medi direitinho. O que acontece? Para vocês saberem quanto terá por todo o caminho de mesa, vocês vão fazer, depois que fizerem uma parte do caminho de mesa, vão fazer o bico. Aí vocês já saberão quanto vai ficar o tamanho do bico da toalha do caminho de mesa de vocês. O meu, no caso, ficou com 22 centímetros. Aí eu continuei fazendo o meu caminho de mesa. Para eu saber o comprimento, eu faço até um certo ponto e ali eu acrescento os 22 centímetros. Aí eu vou saber onde vai ficar. Então, eu faço o meu caminho de mesa até um certo ponto. Corto o fio, ou se vocês tiverem outro fio do mesmo, vocês só vão emendar lá e fazer o bico. Caso vocês não tenham, façam como eu faço, cortem o barbante, vai lá e faz o bico. Aí vocês já vão ficar sabendo qual vai ser o tamanho do bico. No caso do meu, ficou com 22 centímetros. Eu volto e continuo fazendo o caminho. E ali eu vou medindo dali pra frente os 22 centímetros. Então, quando ficar no tamanho que é o suficiente para vocês, vocês param o caminho de mesa, o corpo do caminho de mesa e já começam a fazer o bico. Eu acho que eu consegui explicar para vocês, espero que vocês tenham entendido. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a cada um de vocês, que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Vamos fazer aqui o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 72 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3,
4, 5, 6. Vamos fazer num total de 72 correntes. Feita as 72 correntes, vou marcar aqui a última corrente que fizemos e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos, vou fazer o terceiro ponto alto. Feito isto, vou fazer 2 correntes, 1, 2, pular 2 correntes da carreira anterior na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, então, 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, 1, 2, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira, fazer um ponto alto. Novamente, mais 2 pontos altos, ficando assim com 3 pontos altos. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, tirar as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Vou fazer 2 correntes, 1, 2, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira, vou fazer mais um ponto alto. Então, essa nossa carreira será desta forma, nós vamos fazer intercalar 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior. Na terceira, fazendo o nosso primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final destas correntes, desta forma. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira. Somente intercalei 3 pontos altos e 2 correntes. 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior. Fiz assim até o final da corrente. Eu fiquei aqui num total de 15 grupos de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E ficamos com 14 espaços de corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, para essa largura, eu fiquei com esta quantidade de grupos de pontos altos e de correntes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou virar o meu trabalho, fiz 4, porque 2 é a altura do meu ponto alto e as outras 2 que nós vamos passar em cima dos 2 pontos altos. Então, vou para o próximo espaço aqui na corrente, aqui vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, vou fazer 2 correntes, pular os pontos altos e aqui na corrente vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, pular os 3 pontos altos na corrente, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, esta é a nossa carreira. Então, assim vai ficar essa nossa segunda carreira. Onde são pontos altos, nós vamos abrir o quadrado, e onde na carreira anterior é o quadradinho, é o quadrado, nós vamos colocar pontos altos. Onde são pontos altos, vou abrir quadrado, e onde é quadrado, vou colocar pontos altos. Vamos fazer assim, intercalando até o final da nossa carreira. Da mesma forma, 3 pontos altos e 2 correntes, intercalando o nosso trabalho. Vou adiantar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz aqui os 3 pontos altos nas correntes, vou fazer as 2 correntes e vou fazer o meu último ponto alto aqui na corrente onde nós fizemos aqui para subir. Aqui eu vou fazer o meu último ponto alto. Então, aqui na carreira anterior eram pontos altos, aqui nós abrimos o quadrado. Então, assim ficou a nossa carreira. Nós apenas invertemos.
Onde são os quadrados, onde é o quadrado, nós colocamos pontos altos. E onde são pontos altos, abrimos o quadrado. Nós somente invertemos. Este trabalho é bem fácil, por que não dizer muito fácil, mas eu percebo que tem iniciantes que estão assistindo os meus vídeos, então por isso que eu resolvi trazer este trabalho. E alguns meses atrás, eu gravei esta aula, porém, lá ficou menor, ficou mais estreito, e as pessoas têm dúvidas de como fazer mais largo, então este vai ficar um pouco mais largo, por isso que eu resolvi trazer para vocês, mas ele é muito fácil. Nós vamos fazer até o final do nosso trabalho somente invertendo. Agora, onde é o quadrado, eu vou colocar pontos altos, e onde são pontos altos, eu vou abrir quadrado. Onde são quadrados, colocar pontos altos, e onde são pontos altos, abrir quadrados. É desta forma até o final do nosso trabalho. O que nós vamos fazer de diferente nas pontas é apenas um bico, mas o bico vai continuar no mesmo padrão. Apenas nós vamos diminuindo a cada carreira de um lado e de outro os 3 pontos altos. Mas eu explico para vocês. Mas nós vamos fazer assim até o tamanho desejado. Eu vou adiantar porque é só repetição e já trago para nós fazermos o bico. Como prometido, eu já adiantei aqui o comprimento que para minha mesa é o suficiente e trouxe para nós fazermos os bicos. Vocês podem fazer tanto para caminho de mesa, para trilho de mesa, como para tapete, aí fica a critério de vocês. Então, eu somente inverti as posições a cada carreira, é bem fácil, é muito fácil esse trabalho. Então, eu fiz aqui no comprimento desejado, vocês vão fazer aí o comprimento que desejarem, o comprimento que quiserem, que vai servir no ambiente onde vocês forem colocar, ou no chão, sendo um tapete, ou na mesa, sendo um caminho de mesa. Lembrando que quando vocês terminarem, quando vocês pararem, a última carreira que vocês pararem, tem que terminar com o primeiro quadrado aqui fechado, então tem que terminar com pontos altos em uma ponta e pontos altos na outra. Tá? Lembrando disso, vocês não podem terminar com um quadrado, por exemplo, nessa carreira. Não, vocês têm que terminar com pontos altos. Então, agora nós vamos fazer o nosso bico, que também é muito fácil. É um detalhe a mais, fica diferente, vocês vão ver. Então, eu encerrei aqui o meu último ponto alto na corrente. Vou fazer aqui uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou voltar por sobre e vou voltar aqui nos pontos altos com pontos baixíssimos até chegar na nossa corrente. Então, vou voltando aqui com pontos baixíssimos, somente isso. Vou fazer o meu último ponto baixíssimo aqui na minha corrente. Feito isto, vou subir aqui com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Observem que aqui eu fiz os 3 pontos altos, da mesma forma que nós vínhamos fazendo durante o caminho, durante o trabalho. Vou fazer as 2 correntes, vou pular os pontos altos e aqui na corrente vou repetir os 3 pontos altos. Observem que o padrão é o mesmo, nós não vamos mudar nada. Apenas a cada carreira nós vamos diminuindo os últimos pontos altos. Mas nós vamos seguir o meio aqui da mesma forma. 2 correntes, pular os pontos altos, fazer aqui na corrente os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, pular os pontos altos na corrente, fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer assim até chegar neste quadrado aqui, que aqui será o nosso os últimos pontos altos que nós vamos colocar é neste quadrado. Então, eu vou fazer desta forma até chegar ali na frente. Quando chegar, eu volto para nós continuarmos. Cheguei aqui no último quadrado aberto, então, eu vou fazer as 2 correntes, vou pular esses 3 pontos altos, e aqui neste último quadrado, vou fazer os meus 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, aqui em cima destes pontos altos, nós não vamos trabalhar. Nós vamos fazer aqui uma corrente, virar o nosso trabalho e fazer da mesma forma que nós fizemos lá na outra ponta. Nós vamos voltar aqui por sobre os pontos altos,
com pontos baixíssimos. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, 2, e vou fazer um ponto baixíssimo na corrente. Então, aqui eu já eliminei mais um grupo de pontos altos. Eliminei o primeiro aqui e o segundo. Cheguei aqui no primeiro quadrado. Aqui eu vou subir com 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E aqui dentro do quadrado eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. 2 correntes. Pular os pontos altos, no próximo quadrado, mais 3 pontos altos. Então, vamos continuar com o mesmo padrão, fazendo da mesma forma. 2 correntes, pular os pontos altos, no quadrado, fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 2 correntes, pular os pontos altos, no próximo quadrado, fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer assim até aqui, até chegar aqui no último quadrado aberto. Aqui nós vamos fazer o nossos últimos 3 pontos altos neste quadrado. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Cheguei aqui no meu último quadrado aberto, então, eu vou fazer as 2 correntes, pular os 3 pontos altos, e aqui no último quadrado, vou fazer os meus últimos pontos altos desta carreira. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, não vamos fazer nada em cima destes pontos altos, vamos voltar daqui mesmo. Então, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho e voltar aqui em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos. Vamos fazer os nossos pontos baixíssimos até chegar na nossa corrente. Vamos fazer aqui o nosso último ponto baixíssimo. Vou subir novamente com 4 correntes. Feito isto, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os pontos altos na corrente, fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, este é o padrão do nosso trabalho. Então, fazendo assim, nós vamos formar o nosso bico. Vamos formar o bico do nosso trabalho, deste lado. A cada carreira, nós vamos eliminando o último grupo de pontos altos, voltando aqui com pontos baixíssimos. Quando chegar na outra ponta, não vamos fazer nada em cima destes pontos altos. Vamos voltar deste quadrado. Então, vamos fazendo carreiras de idas e vindas, até que sobre apenas um quadrado fechado lá na ponta. E aqui nas laterais, a cada carreira, nós vamos eliminando os 3 últimos pontos altos, tanto de um lado quanto do outro. Como é só repetição, eu vou adiantar, vou fazer este bico e já trago para mostrar para vocês. E o mesmo que eu fizer deste lado, eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou adiantar, porque é só repetição, para não ficar muito cansativo, e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, eu já terminei aqui o bico do meu trabalho. Fiz aqui o ponto baixíssimo, cortei o barbante, deixei aqui proposital. Agora, eu vou esconder por entre os pontos e passar um pinguinho de cola. Como vocês veem, a cada carreira, eu fui eliminando os pontos altos, 3 pontos altos da ponta. Fui eliminando de um lado e do outro, voltando aqui com pontos baixíssimos. Aí, nós vamos fazer o nosso trabalho. Chegando do outro lado, não vamos fazer os últimos pontos altos. Vamos voltar deste último quadrado. Então, encerramos aqui, novamente, fizemos uma corrente, voltamos com pontos baixíssimos, e assim fizemos carreiras de idas e vindas, até que aqui na ponta termine com apenas um quadrado fechado, ou os pontos altos. Aqui nesta ponta, para ficar mais resistente, para ficar uma estrutura melhor, eu coloquei um ponto alto aqui no último ponto alto dos 3 pontos altos, 2 pontos altos aqui na corrente, e o último ponto alto eu coloquei neste primeiro ponto alto do outro grupo de pontos altos. Aí, eu fiz aqui uma corrente e voltei com pontos baixíssimos, da mesma forma que estávamos fazendo aqui. Aqui, eu encerrei e vou esconder este barbante. O mesmo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro lado. Vou voltar aqui em tempo real,
para vocês verem. Então, o mesmo que eu fiz daquele lado, eu fiz deste lado. Porém, aqui, como essa aqui é o início do nosso trabalho, aqui é a nossa primeira corrente, aqui é o início do nosso trabalho. Então, para começar, aqui nesta ponta, eu fiz aqui, amarrei o nosso barbante aqui neste quadrado, neste primeiro quadrado aqui. Então, eu pulei estes pontos altos e amarrei o meu barbante aqui neste quadrado. Amarrei o barbante, subi com 3 correntes, fiz os 2 pontos altos e continuei. Então, eu fiz deste lado o mesmo que eu fiz daquele lado, porém, aqui eu amarrei o meu barbante neste primeiro quadrado. Mas eu fiz da mesma forma, amarrei aqui, subi com 3 correntes, fiz os 2 pontos altos. 2 correntes, pulei os pontos altos, aí vim até esta ponta. Chegando aqui, eu não fiz nada em cima destes pontos altos. Voltei deste quadrado mesmo. Então, eu fiz aqui minha corrente, meus pontos baixíssimos, subi aqui com 3 correntes e recomecei o trabalho. Não tem erro. Da mesma forma que você fizer de um lado, você vai fazer do outro. Aqui nessa ponta, da mesma forma. Fiz o meu primeiro ponto alto aqui em cima do terceiro ponto alto, fiz os 2 pontos altos no meio, nas correntes, e o meu último ponto alto eu fiz em cima do primeiro ponto alto do próximo grupo. E aqui eu fiz a minha carreira de pontos baixíssimos. Então, eu subi aqui com uma corrente e fiz pontos baixíssimos. Chegando aqui, eu fiz o meu ponto baixíssimo. Agora, também vou esconder este barbante restante e, por fim, passar um pouco de cola. Todos eu deixei assim para vocês verem, foi proposital. Agora, nossa última carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, porém, eu vou fazer só na lateral. Aqui no bico, eu não vou fazer, não precisa fazer no bico. Então, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos na lateral, nessa lateral e na próxima. Então, para fazer a minha carreira de pontos baixos na lateral, eu vou entrar aqui na corrente, vou laçar o meu barbante e vou fazer aqui um nó. Só para prender o barbante. Aqui vocês façam da forma que vocês acharem melhor. Feito isto, eu vou entrar aqui na mesma corrente e vou laçar o barbante, vou fazer aqui uma corrente. Feito isto, fiz aqui uma corrente. Agora, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, vou colocar neste primeiro espaço 2 pontos baixos, 1, 2. Nesta feita, já escondendo aqui a ponta do nosso barbante, a ponta lá que nós amarramos. Então, já vamos esconder aqui por entre os pontos. Fiz 2 pontos baixos. Vou para o próximo espaço, vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vou para o próximo espaço, mais 2 pontos baixos. Quando encerrar aqui o nosso barbante, nós só vamos dar um pinguinho, colocar aqui um pinguinho de cola, para ficar mais garantido. Vou fazer aqui mais um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Vou para o próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, eu vou fazer assim, esta carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos nesta lateral. Então, vou fazer até chegar aqui nestes pontos altos. Aqui, eu vou encerrar. Vou cortar o meu barbante, vou esconder como de costume. Feito isto, eu vou lá para o outro lado. No outro lado, vou iniciar também amarrando, da mesma forma que eu fiz aqui. Amarrar e começar a carreira de pontos baixos. Então, eu vou adiantar essa lateral e a próxima e já trago o nosso trabalho finalizado. Vou esconder estes barbantes e já trago finalizado. Como prometido, eu já encerrei aqui os 2 bicos do nosso trabalho, uma ponta e na outra. Já escondi o barbante por entre os pontos, da mesma forma fiz deste lado. E aqui nas laterais, nas 2 laterais, fiz a minha carreira de pontos baixos. Uma lateral e na outra. Também cortei o barbante e escondi. Assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!